Hoje eu vou arriscar aqui no nosso vídeo, eu vou não só pegar duas pautas que vocês pediram aí nos comentários, como ainda vou juntar com uma bola que está quicando nas redes sociais aí e tentar fazer de tudo isso um grande argumento, né? Quais são as pautas aí? O William LL4508 e o Nasjo PS pediram para eu falar sobre o Ramon, as expectativas sobre como o Ramon pode influenciar o time em 2024. E o RagFCBX2625, vocês capricham também aí nos nicks, hein? O Eric Lesnar e o Gilberto Pedro pediram para eu comentar minhas expectativas sobre o Pedrinho, o presidente, né? Então esses são as pautas que vocês pediram e a bola quicando aí pelas redes sociais é que tem muita gente falando que a 777 ela está repetindo os mesmos erros do início, né, de 2023 e que então 2024 vai ser uma repetição dos mesmos erros, uma repetição da temporada, a gente vai de novo só brigar para não cair, porque né, os erros não ensinam, estamos repetindo, tudo isso muito em função aí dessa semana sem contratações, depois daquela euforia do anúncio do Alexandre Matos, né, uma semana sem contratações, aí veio o assunto de que não vai contratar muito, não vai buscar figurões, já está rolando agora aí essa backlash aí, vamos dizer assim, né, da torcida falando que vai repetir os mesmos erros e tudo mais. O que eu acho de tudo isso? Cara, eu acho que a 777 cometeu erros, né? Cometeu erros até aqui, não tem como negar. A temporada 23 tem muitos erros, não era pra gente ter sofrido tanto para garantir essa permanência. Mas eu não acho que 2024 vai ser uma repetição de 2023, sabe? Por mais que eu veja erros aí, por exemplo, uma coisa que eu acho bizarra é essa história, eu não consigo acreditar que é verdade, cara. Essa história de que a 777 ela pede 10 dias para aprovar qualquer contratação, né? Acho que tem uma coisa mal explicada aí, não é possível que seja tão engessada na burocracia, porque, pô, não sei se isso funciona na Europa. Aqui no Brasil, claramente não funciona, entendeu? Ainda mais desse jeito que a galera vende, que é assim, você vai, acha o jogador, negocia com o jogador, e aí na hora de fechar, não, peraí, agora tem 10 dias para 777 aprovar a negociação. Não é possível que seja assim, que seja tão engessado, sabe? Se for, eu acho que é um erro. Eu acho que os caras não perceberam até agora, depois de 1 ano e meio aí no mercado brasileiro, que aqui, em alguns momentos, você precisa ser mais ágil, cara. Não dá para esperar. Se o jogador é bom, né? Tem 3, 4 clubes interessados no jogador, consultando ao mesmo tempo, fazendo proposta ao mesmo tempo. Aí você consegue ganhar ali no argumento, ganhar na proposta. Agora espera 10 dias para ver se... Pô, 10 dias o cara... então vou fechar com outro aqui, que já vai na mesma hora, né? E assim, no final da última janela, a gente não viu isso, né? Não foram 10 dias para fechar com o Verratti, para fechar com o Payet. Então, assim, tá meio mal explicada essa história. Mas se for assim, por exemplo, é um erro. Eu acho que é um erro ali de postura da 777. Agora, tem muita coisa também que a galera coloca como sendo um erro e, na verdade, não é um erro, né? É uma estratégia, é um plano de negócios, que é aquilo que a gente vive falando. De que, cara, a 777 é um investidor do Vasco. Os caras, o Josh Wander, não resolveu jogar 700 milhões no Vasco porque ele é vascão pra caramba, quer ver o time campeão. É para poder ter um retorno, né? E aí, essa coisa de que, cara, eles querem um perfil desejado pela 777, um jogador novo, promissor, que possa dar retorno financeiro. Cara, é a coisa mais esperada. Sério que alguém achava que não fosse ser assim? A maneira que você tem de ganhar mais dinheiro no futebol é vendendo o jogador. E você acha que o investidor não vai querer tirar proveito disso?
É claro que se pudesse, né, a torcida fica frustrada, a torcida queria contratação de craques renomados, incontestáveis, mas isso, cara, não é viável financeiramente, entendeu? E assim, isso tem que ser levado em consideração também, porque não é também, porque a 777 só quer dinheiro, isso só quer lucro. Cara, o Vasco precisa dar lucro, o Vasco tem que dar, não pode dar prejuízo, né? Nessa de dar prejuízo é que a gente entrou no buraco em que teve que recorrer a um investidor para conseguir permanecer competitivo, entendeu? E assim, esses aportes que vêm da 777, eles não vão ser infinitos. Não é todo ano vem um aporte lá de fora para a gente montar nosso futebol. Eles vão acabar. A partir de um certo momento, o Vasco SAF vai ter que andar com as próprias pernas. O dinheiro que o Vasco gastar num ano, ele tem que recuperar de outra maneira, né? Uma delas é vendendo o jogador. Então não dá para, de repente, você entrar num esquema desse de vamos contratar só craque, sem vislumbrar como é que você vai recuperar esse dinheiro, né? Não, vou contratar aqui 3 jogadores da seleção brasileira, cada um vai para mais das dezenas de milhões de reais. E aí, como é que esse dinheiro volta? É só vendendo camisa? É só no público, né, nos ingressos que a gente recupera esse dinheiro? Quanto que vai ser o ingresso para recuperar esse dinheiro? Então, assim, tudo isso tem que ser colocado na balança, né? E eu acho que pela situação financeira do Vasco hoje, não dá para você também ficar apostando, atrair jogadores por grandes valores. Até dá para um ou outro, né? Que nem o Vasco já fez, inclusive. Mas não dá para tentar montar um time baseado nisso. Acho que aí, de novo, não é um erro, é uma estratégia. E aí você pode falar assim, mas essa estratégia já deu errado. Já comprovou que deu errado. E aí eu pergunto para você, é a estratégia que deu errado ou foi a execução da estratégia que deu errado? Porque, por exemplo, a estratégia é contratar jovens valores, beleza? Agora, quando esses jovens valores são o Orejano, são o Capasso, jogadores que, nem chegaram lá, não é que não ficaram titulares, eles nem ficaram aqueles reservas imediatos que entram em todos os jogos. Aí o erro foi da estratégia ou o erro foi da execução, né? Porque assim, você tem que contratar jovens talentosos, né? Parece que não foi o caso. Ou então um talento que vai demorar muito para aparecer, né? Precisa de um período de adaptação. Isso tudo teria que ter sido levado em consideração e aparentemente não foi. Outra coisa que eu acho que eu posso colocar mais como um erro de execução do que de estratégia necessariamente. Você coloca como meta contratar jovens jogadores, jogadores promissores, jogadores com poder de revenda. Legal. Mas você vai montar um time só de jogadores jovens? Você vai entrar com um sub-20 para jogar o Campeonato Brasileiro? Isso é uma estratégia ou isso é um erro de execução da estratégia? Porque assim, se a estratégia for, vamos comprar jovens talentos para eles serem valorizados e para serem revendidos por mais, para a gente conseguir ganhar dinheiro, para executar essa estratégia, você não pode encher o time só com jogadores novos e talentosos. Você tem que fazer uma mescla, porque senão esses jogadores não vão, primeiro, se destacar, chamar atenção para você conseguir vender mais caro, nem vão também evoluir para virar jogadores melhores e aí você conseguir cobrar mais caro por eles. Então, para você atingir essa meta, esse objetivo, que é vender jogadores, você precisa fazer uma mescla aí, né? Botar jogadores mais jovens com jogadores mais experientes para o time ficar melhor. Um time melhor, ele faz campanhas melhores, isso chama mais atenção dos ativos. Não só isso, como um jogador novo, jogando com um jogador mais experiente, ele também ganha experiência, ele se aperfeiçoa mais rápido, então ele ganha valor mais rápido para a revenda. Então, assim, a execução dessa meta de ter jogadores vendáveis no final da temporada, ela melhora quando você não faz um time, né? Não contrata 10 jovens promessas, contrata ali, 6, 5 e depois 4, 5 mais experientes também para fazer um time balanceado. E, repito, né? Com isso, valorizar as promessas que você... De repente, você compra metade dos jogadores de promessa, mas você consegue vender mais caro. Melhor do que comprar tudo de promessa e não conseguir vender nenhuma, porque os jogadores nem conseguem jogar, que nem foi o caso esse ano aí. Insisto, parte do que as pessoas veem como um erro da 777, eu não vejo necessariamente como um erro, eu vejo como uma estratégia, um plano de negócios, que pode até funcionar se ele for melhor gerido, se ele for melhor executado. E aí tem 3 pontos que eu acho que fazem
Tem 3 pontos que eu acho que fazem, não, tem 3 pontos que me fazem acreditar que em 2024 não vai ser uma repetição de 2023. 3 pontos que me fazem acreditar que a gente sai mais na frente para ter um time melhor do que foi em 2023. Quais são esses 3 pontos? O primeiro é que a gente já tem um time base. A gente começou em 2023 tendo que reformular o elenco completo. A gente se desfez de todos os nossos jogadores, né? E aí a gente foi montar o elenco do zero e se apostou muito nesse perfil de jogador, o tal do jogador novo, com possibilidade de revenda. Aí quando chegou aqui, quem ele encontrou? Quem que sobrou do elenco do ano anterior, né? Sendo que a gente desfez todo mundo. Sobrou a garotada da base. Basicamente quem ficou de um ano para o outro foi a garotada da base. Então você contrata uma galera nova e encontrou uma galera mais nova aqui ainda. Então juntou um time muito inexperiente. Aí, cara, é claro que vai dar errado, sabe? É claro que vai dar errado. Isso não dá para se repetir mais esse ano, porque a gente, até numa correção de rota aí que aconteceu no meio da temporada, a gente na segunda janela encheu o time de veterano. Agora a gente tem o Gary Medel, que vai ficar aí pro ano que vem, a gente tem o Maicon, que vai ficar pro ano que vem, o Verratti vai ficar pro ano que vem, o Payet vai ficar pro ano que vem. Só aí já tem uma espinha dorsal de veteranos para ajudar, né? Nos eventuais jogadores jovens e promissores que vão vir. Então eu acho que só precisa apostar, só é para contratar jovem promissor? Não. Eu acho que você pode trazer mais alguns jogadores experientes e veteranos para dar mais casca e dar mais experiência para esse time, né? Mas não acho que é tão necessário quanto já foi. Acho que não precisa ser o foco principal dessa janela, nem precisa ser o foco principal de investimento dessa janela, né? Jogadores mais velhos você pode achar jogador em final de contrato, mais para final de carreira, que acaba não custando tanto. Não vejo por que abrir mão desse tipo de jogador também. Mas, repito, né, um motivo primeiro, então, para eu estar mais confiante é porque a gente tem uma estrutura melhor. A gente tem uma base já da onde sair que está bem melhor estruturada do que estava no passado. Segundo ponto que eu acho que a gente está melhor preparado agora para 2024 do que a gente estava em 2023. Experiência. A gente agora é um clube com mais experiência. Eu acho que essa SAF já tem ali uma cota de inexperiência intrínseca, que é o fato dos investidores da SAF, né? A 777, ela é nova no futebol, ela está entrando no futebol agora. Antes do Vasco, né? Eles só tinham o Genoa como um clube que eles possuíam o controle, que foi comprado tipo uns 6 meses antes do Vasco. Então, assim, eles são muito recentes no futebol mundial. Então, eles têm que aprender, por mais que tenham contratado ali, né, profissionais da área, é uma empresa nova na administração do futebol mundial, que ainda tem mais inexperiência ainda no futebol brasileiro e mais inexperiência ainda no futebol do Vasco, no que é Vasco, de como as coisas vão no Vasco, né? E essa inexperiência a gente não tem como resolver, só se trocar de investidor. Mas aí eu acho que, assim, diante dessa realidade, eles pecaram em não tentar se cercar de pessoas experientes aqui no Brasil. Já tem essa inexperiência intrínseca, que não eu falei deles, e aí eles vão e me trazem um diretor de futebol inexperiente, né? O Paulo Brax, tinha ali só um trabalho em um clube grande, no Internacional, que nem foi elogiado, saiu de lá pela porta dos fundos. Um treinador inexperiente também, o Maurício Barbieri, começou ali no Flamengo interinamente, nunca tinha treinado um time grande. Quer dizer, juntou muita inexperiência. E aí, no meio do caminho, teve que refazer essa rota, trouxe já o Ramon Dias, que aí é o contrário, né? Super experiente, não sei nem se por sorte ou por visão, mas o fato é que veio o Ramon Dias. E agora, no final do ano, trouxe também o Alexandre Matos, que é um diretor de futebol muito mais experiente do que o Brax, entendeu? Então, pelo menos nessa área, a gente vai estar mais coberto. Um dos grandes erros que eu achei no ano passado, fora essas contratações onde se investiu muito por jogadores que entregaram muito pouco, que nem foi o caso do Aureliano, foi assim a falta de ação quando se percebeu que o plano não ia dar certo. Fez um plano, vamos contratar jogadores novos, a gente vai com a molecada da base, com um treinador novo,
e achou que ia dar certo, beleza. Mas aí a coisa começa a não funcionar e eles levaram muito tempo para se mexer, para aceitar que o plano deu errado, entendeu? Não dá para ser assim. No futebol não dá para ser assim. O mais sintomático disso foi ali a vaca indo pro brejo já, o barco afundando. Depois daquela derrota pro Flamengo no primeiro turno, pô, ninguém acreditava mais que ia dar certo daquele jeito e os caras insistindo, né? Insistiram por mais 3, 4 jogos antes de demitir, trazer um treinador novo. Eu acredito que com o Alexandre Matos isso não vai acontecer, por exemplo. É um dirigente mais experiente e que vai perceber quando alguma coisa precisa ser feita, né? Porque já trabalhou, passou pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, pelo Atlético Paranaense, tem essa casca e essa experiência de perceber quando precisa mexer com alguma coisa, caso o plano dê errado. E tem também o Ramon Dias, e aí eu volto lá na pauta que vocês pediram nos comentários, cara, que eu acho que fez um excelente trabalho em 2023, pegou ali o barco andando, né, tendo que trocar a roda com o carro andando, chegou com o Vasco já com a corda no pescoço, sem tempo para conhecer os jogadores. As próprias contratações foram feitas ali meio que na correria, quem é que está disponível. Esquema tático, tinha que ser um que funcionasse rápido, porque não tinha tempo para treinar, não tinha mais folga, né, gordura para perder. E conseguiu o seu objetivo ali, conseguiu com um bom aproveitamento. Já comentei no vídeo de ontem, né, cara? É uma remontada que eu acho que é pouco valorizada pelo vascaíno. E agora, para 2024, eu acho que o trabalho só tende a melhorar. Ele, conhecendo melhor os jogadores, com mais tempo para ajudar ali, para junto com o Alexandre Matos, prospectar outros jogadores que se encaixem numa visão de jogo, mais tempo para treinar. Acho que a gente pode esperar um jogo mais elaborado do Vasco para 2024, né? Em 2023, depois de um tempo, ficou uma coisa ali meio, cara, a gente se fechando ali atrás, bola na área pro Verratti, muito mais na motivação, às vezes até que na parte tática. Eu acho que para 2024 a gente pode melhorar. E de novo, é um cara experiente, sabe? Que sabe quem tem que trazer, o que pode fazer para o time render mais. Dentro, de novo, da estratégia. Cara, 777, eu entendo que a estratégia de vocês é revender jogador. A gente vai fazer um esquema aqui para poder chegar no final do ano, ter umas 2, 3 ali promessas da base, pô, brilhando e chamando a atenção de todo mundo. Para isso, eu vou precisar desse jogador mais velho. Para isso, eu vou precisar, sei lá, um campo de treinamento melhor. A experiência dele, um cara que, pô, é ídolo lá no River Plate, já passou por seleção, já passou por país árabe, conhece estrutura de cima a baixo, realidades de quem está brigando por título, de quem está brigando para não cair, ele vai poder agregar nisso tudo, né? Então a segunda coisa que me faz ficar mais confiante para 2024 é isso, a gente tem mais experiência hoje do que teve no ano passado. E a terceira coisa também, que é uma outra crítica que se faz a 777, de novo, né? Naquela linha do, porra, alguém esperava que o Josh Wander ia botar 700 milhões no clube porque é vascão pra caramba? Não, o cara tá botando pra ganhar dinheiro. E aí chega agora e a galera, pô, 777, eles só querem pensar em dinheiro, não pensam em títulos, eles vão fazer do Vasco só um entreposto de jogador. E assim, eu acho que não. Eu acho que não faz sentido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de investidor, você comprar a maior parte de uma SAF, de um clube tradicional, popular como o Vasco, para ele virar entreposto de jogador. Porque assim, para isso, para você fazer o clube um mero entreposto de jogador, você compra o Bragantino, que nem o Red Bull fez. Tem aí o Ituano, o Novo Horizontino. Se você for na Série B, vai ter um monte de time para você comprar que tem estruturas melhores que o Vasco, vai custar mais barato do que o Vasco, muito menos dívida do que o Vasco e ser uma torcida chata que nem a do Vasco que vai ficar em cima se o time não der resultado, entendeu? Então não faz sentido. É claro que o principal objetivo, a principal maneira que eles veem de ganhar dinheiro é vendendo jogador, que é quando você consegue ali de uma vez só pegar uma bolada. Mas acho difícil eles não também estarem vislumbrando ganhar dinheiro com sócio torcedor, com público, venda de camisa, patrocínio e tudo aquilo que vem junto com uma boa campanha com um time vencedor, sabe? Eu acho que faz parte do planejamento deles ter um time disputando nas cabeças. Até para, no quesito venda de jogador, já falei isso aqui antes, você, né, sempre ajuda. Pega aí o Fluminense agora.
Tá cheio de moleque, o André, o John Kennedy, Martinelli. Você acha que esses caras se valorizaram mais com o time sendo campeão da Libertadores? Pô, tá lá agora jogando o Mundial com o Manchester City. É uma vitrine muito maior do que se tivesse com esses três brigando ali pro rebaixamento. Por mais que fosse chamar a atenção do mesmo jeito, né? Que nem o Andrei chamou, o Douglas Luiz chamou, mesmo na segunda divisão, a gente chama a atenção, a gente sabe, não é exclusivo, mas sempre ajuda, sempre valoriza. Você sempre consegue vender um pouquinho mais caro quando está num time campeão, quando está num time que joga bem e que disputa as coisas. Agora, é claro, o objetivo deles, principal, é ganhar dinheiro, né? O título, os times bons, ele vem ali a reboque dessa motivação principal, que é ganhar dinheiro. Por essa lógica, talvez para 777, ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro ou ficar em primeiro, varia pouco. Os jogadores vão chamar atenção, né? Os jogadores vão se destacar, com certeza a renda dos jogos vão ser boas, né? Com certeza vai vender muito plano sócio-torcedor. A única diferença é que um time é campeão, outro não, varia pouco. Se a gente for campeão daqui a 4 anos, 5 anos, 6 anos, também talvez varie pouco. Um pensamento ali mais estratégico e monetarista, vamos dizer assim, dos investidores, né? E aí, o que tem que ter? Tem que ter um contraponto aqui na SAF, que a SAF não é feita só dos investidores, a SAF também é uma coisa diferente, é o Vasco SAF, puxando mais para esse lado esportivo. E isso foi mais uma coisa que a gente não tinha no ano passado e a gente vai ter esse ano. A começar pelo CEO, né, o Lúcio Barbosa, que é vascaíno, ao contrário do anterior, que era flamenguista, né? E aí, cara, o cara pode ser super competente, o cara pode ser super bom no que faz, mas é o que eu tô falando, o pensamento dele aqui como CEO vai replicar o dos investidores lá. O objetivo dele é chegar no final do ano e mostrar para os investidores que o time ganhou dinheiro, né? Que o time fez lucro, que o time ficou superavitário, que o time atingiu os objetivos, as metas. Não vai ter ali, na hora da apresentação dele, pô, o Vasco foi campeão. Não vai trazer um orgulho especial para ele, uma satisfação especial para ele, o Vasco ser campeão, porque ele não é vascaíno. Com o Lúcio Barbosa O Lúcio Barbosa, por ser vascaíno, eu acredito que ele vai botar uma vascainidade a mais aí na mistura, né? Vai ser tão profissional que nem o CEO anterior, vai buscar atingir as metas que o chefe dele passou para ele, vai, né, enfim, fazer o trabalho dele, mas se esforçando ali, além do mais, para conseguir esse algo a mais, né? Se para os investidores, se para 777, nesse exemplo hipotético que eu falei aqui, ficar em segundo lugar ou ficar em primeiro muda pouco, para o Lúcio eu sei que não. Ele sabe da importância de terminar em primeiro, né? Como é bom para o vascaíno. Então, com certeza, ele vai se esforçar mais, vai fazer coisas que talvez a 777 nem exija dele para conseguir esse algo a mais ali para um segundo lugar eventualmente virar um primeiro lugar. E a mesma coisa serve para o Pedrinho, né? O Pedrinho, eu fiquei meio cético, eu confesso, na época da eleição, eu falei, cara, o Pedrinho tá falando tanto de futebol, cara, o que ele pode intervir? A gente tem 30% da SAF, né? A gente não tem ali autoridade. Quem tem ali a caneta para assinar é o pessoal lá de Miami, né? O que o Pedrinho pode fazer? Mas depois, com essas motivações, depois que ele foi eleito e tudo que a gente está vendo, ele nem assumiu ainda, eu já mudei um pouco de opinião, cara. Eu acho que ele também é um cara que vai estar lá, mal ou bem. A gente tem um membro no conselho da SAF, né? A gente tem 30%, não tem ali poder de decisão, mas pode aconselhar, pode ficar pentelhando, enchendo o saco dos caras, né? E eu acho que o Pedrinho já mostrou isso. Cara, eu não posso mandar no futebol, mas tudo que é à minha disposição ali, para ficar buzinando no ouvido dos caras, para dar, para cobrar, para fazer e acontecer, querer que aconteça, eu vou fazer. E eu acho que isso é muito importante também, entendeu? Isso vai ajudar a puxar essa vascainidade que eu tô falando, porque não é interessante para 777, por mais que o presidente da associação mande pouco, ficar contra o cara, desagradar o cara. Eles vão perceber que o presidente tem uma influência também nos humores da torcida. Então, assim, essa fica sendo a terceira coisa que eu acho que é diferente do ano passado para agora. Porque ano passado a gente não só tinha um CEO que era flamenguista, como o presidente também, o Jorge Salgado, ele parece que no que vendeu a SAF, o futebol do Vasco, lavou as mãos. Terminei por aqui. Não via mais falar dele, não acontecia mais nada, só mandava uns tweets, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, né? Meio que entregou o cargo, vamos dizer assim. O Pedrinho não, ele chega com sangue nos olhos, disposto a cobrar,
eu quero ajudar, eu quero dar opinião. Se vocês não me ouvirem, eu vou ficar aqui enchendo o saco. Então a gente traz também uma vascaínoidade. E é por isso, são esses 3 motivos. Então a gente já tem uma base agora, a gente tem profissionais mais experientes trabalhando ali na parte tática, né, executiva do time, do futebol, e a gente tem uma presença maior de vascaínoidade no comando ali de cima, né? Tanto da parte do CEO, que responde lá para 7777, quanto da parte do presidente da associação, o Pedrinho no caso, que está querendo muito ver um Vasco grande de novo. Esses 3 elementos, eles dão a garantia de que a gente vai ter um ano melhor que 2023, que a gente vai ser campeão, que vai ser um ano de felicidade para o vascaíno? Não, é muito cedo, que eu também já comentei outros vídeos. Não dá, a gente ainda, não foi anunciado nenhuma contratação nova, a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do ano, né? Já tem papo aí de que o Ramon, eventualmente, tem proposta da Arábia, pode ser que não fique. A gente sabe, no futebol as coisas mudam muito rápido. Então, assim, não estou dando prognóstico de nada, de que vai ser assim ou que vai ser assado. Agora, as premissas, né, que a gente tem para esse ano, a gente parte de um lugar, para mim, muito acima do que estava no ano passado. No ano passado, nessa mesma hora, a gente precisava se agarrar muito mais aos acertos, né, a fazer tudo certo, para funcionar. E acabou não funcionando. Dessa vez, eu acho que a gente corrigiu alguns erros, essa coisa de apostar mais na experiência, não é mesmo? A gente já está em alguns degraus mais acima, então tudo leva a crer que vai ser um ano mais tranquilo para o vascaíno. Se será ou não, a gente vai ter que esperar 2024 para saber. Mas a minha expectativa é essa. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto, quero saber. Novas sugestões de pauta. Se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente volta com mais um vídeo aqui no Sobre Vasco. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falar.